This meeting is being recorded. Muito bem, gente. Vamos conversar, Então, depois eu passo para você. ok. Então, primeiro, né, trazer aqui em tona, a gente está fazendo um podcast para a matéria de Teoria do Estado 2. Estamos aqui comigo, Arthur Martins, a Ana Clara, Guilherme Pereira, Matheus Pavan e o ilustríssimo professor Fernando Galvão, com seu currículo extensíssimo, né? Professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, mestre e doutor em Direito, concluiu com aprovação pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG, desembargador civil do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ocupando vaga destinada ao 5º Constitucional do Ministério Público, e foi promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. E hoje a gente vai discutir aqui sobre direito penal, a legitimidade do próprio direito penal e essa relação com o Estado, como que o direito penal, como um direito do órgão público, e como ele se relaciona, tanto com a legitimidade do próprio direito penal, quanto a legitimidade do Estado. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Guilherme, para ele começar a discussão. Então, considerando que a Constituição define o Brasil como um Estado democrático de direito, qual que seria a importância da democracia para construir um direito penal que seria o legítimo? Olha, Guilherme, o fato é que o direito penal, ao longo da experiência, né, vivida na humanidade, ele serviu a diversos senhores, né? O direito penal pode servir a um Estado autoritário, porque, de fato, é, digamos assim, a medida mais forte que se pode tomar em nome do Estado que defende a sociedade, etc., né? Se a gente faz opção política por um Estado democrático, a gente tem mais do que uma submissão às leis. E a submissão de todos à lei é uma ideia de Estado de Direito, né? Quando a gente qualifica esse Estado de Direito como democrático, significa que todos nós, né, do povo, partilhamos esse poder de definir o que é criminoso, qual seria a consequência, e nessa definição nós estabelecemos garantias que beneficiam a todas as pessoas. Quer dizer, não é só ter uma regra do jogo, isso é do Estado democrático, mas é como se constrói essa regra do jogo. Então, numa perspectiva democrática, a construção decorre de um processo muito complexo, de tensão nunca resolvida entre os diversos grupos formadores, né, da sociedade brasileira. Isso no nosso caso, né, no caso do Brasil. E eu digo que é um processo inacabado, tem uma série de questões, e deve ser assim, né, que não estão pacificadas, né? Então, nós temos, por exemplo, discussões sobre questões relacionadas à criminalização da droga, ou do uso e tráfico de drogas, questões relacionadas à criminalização do aborto, né? E para essas questões não existe uma resposta certa. O que existe é o resultado de uma tensão que, em determinado momento, em determinado lugar, né, a gente está falando do Brasil, se define em favor de um certo entendimento, né, de um entendimento que se mostra predominante. Agora, isso pode mudar, né? Então, a democracia tem, digamos assim, um lado romântico, né, que diz, então, de que todos nós construímos, e isso é muito bonito, etc., mas tem um certo lado de insegurança, que a gente tem que conviver bem com isso, que diz, não é, que nós podemos estar mudando de posição durante o processo. E o processo nunca acaba, né? Então, o que a gente hoje tem como muito tranquilo, amanhã pode deixar de ser. E o fato é que nós não podemos, aí numa outra perspectiva vinculada especificamente à sua pergunta, é que nós não podemos
permitir que a força do Estado seja sequestrada por um determinado grupo, seja ele qual for, né? Então, essa força do Estado é uma força que, segundo as regras que foram definidas num processo, né, de participação de todos, né, impõe limites a essa força. Porque se ela não tiver limites, aí nós estamos num estado de guerra em que um grupo se apropria da força maior em desfavor do outro grupo que não tem nada a ver com maioria ou minoria, né? Então, assim, às vezes a minoria se apropria da força e aí a maioria subjuga a maioria, né? Mas essa é uma tensão que a gente tem que perceber como ocorre no Brasil e como ocorre em diversos países do mundo, os contextos, né? Os momentos históricos. E como eu mencionei naquele momento de introdução, né? O que hoje eu percebo que é muito importante é a conquista de uma adesão para que se tenha legitimidade. Então, assim, o que é legítimo, né? É o que a maioria, então, entende, ou aceita, né? Concorda e entende. E na disputa por essa adesão, nós, digamos assim, somos influenciados por narrativas que são referenciadas a, digamos assim, fatos ou conclusões que, lamentavelmente, muitas vezes a gente não tem condição de verificar, não é? Então, a gente diz assim, isso aqui é certo, aquilo ali é errado. Mas como é que a gente tem certeza disso, né? Num país muito grande, com muitas questões, né? Então, o momento que nós vivemos, que é de muita possibilidade de comunicação, né? De muita rapidez, né? Imaginem que há poucos anos atrás, vamos imaginar, assim, 100 anos atrás, na história da humanidade isso não é nada, né? E 100 anos atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, né? Comunicação, então as coisas demoravam a acontecer, e claro, nós tínhamos também o risco da informação falsa, da manipulação, sempre existiu, né? É só que agora a gente vive um mundo de muita velocidade nessa comunicação, e isso pode influenciar positivo ou negativamente, né? Há movimentos de pessoas, né, que acreditam naquela informação que lhe chega, né? Nós precisamos, acho que na democracia, ampliar os meios de verificação para que a manifestação das pessoas seja uma manifestação assim baseada, seja consciente e baseada em informações verdadeiras, né? No direito a gente tem muito essa preocupação, né? Quando a gente faz um negócio jurídico, né? Um casamento, que seja, né? Então, as pessoas devem estar informadas sobre as características da outra pessoa com a qual vai se casar, não é? Então, assim, o consentimento que se dá, estou usando uma comparação para ficar fácil de entender, né? O consentimento, aquele sim, né? Que uma pessoa dá para outra, é um sim livre, voluntário, esclarecido, né? Eu sei para quem eu estou dando sim, né? Eu tenho aquela informação. Então, esse eu acho que é um grande desafio de uma democracia continental, né? Talvez com certeza, uma das maiores democracias do mundo, que é a brasileira, né? Exatamente. Matheus. Bom dia, professor. Continuando a nossa conversa aqui, né? Eu tenho uma pergunta. No Estado Democrático de Direito, os princípios penais eles devem limitar a repressão para garantir uma liberdade individual. Então, nesse sentido, a pergunta é: a relação entre liberdade individual e repressão, ela é harmoniosa ou conflituosa? Ou seja, é possível haver um equilíbrio entre elas ou é sempre uma relação tensa onde se escolhe uma em detrimento da outra? Essa seria a minha pergunta. Eu acho que as correlações que você fez nem sempre foram
me parecem muito adequadas, porque só existe contenção porque existe tensão. Porque se não existisse tensão, nós não precisaríamos de contenção. Então, a gente precisa dessa limitação, a gente precisa dessa regra do jogo muito clara, porque se não existisse essa regra, naturalmente nós poderíamos ter excessos, invasões, ofensas à liberdade individual. Não é? Esses dois conceitos se harmonizam. Na minha perspectiva, eles podem entrar em equilíbrio, mas eles são, de fato, antagônicos. Então, o Estado, com um discurso e uma fundamentação racional, ele se autoriza. Na verdade, nós é que autorizamos, né? Porque o Estado gere as nossas decisões, né? A execução das decisões do povo, né? O titular do poder é o povo. Então, quando nós chegamos a um consenso de que o indivíduo pode ser preso em determinadas situações, isso representa uma violação a um direito natural de liberdade, percebam o que a gente está fazendo. Se as pessoas são naturalmente livres, em sociedade elas podem perder a liberdade. E isso é uma mudança muito importante que a gente precisa, digamos assim, compreender, né? Conviver. Naturalmente, as pessoas são livres, não é? E é um acordo que permite que, em nome de digamos assim, determinados valores, né, em razão da necessidade de proteger determinados bens jurídicos, né, então nós aceitamos que haja uma modificação do estado natural. Mas o estado natural é verdade. Quando a gente pensa que uma pessoa é presa, isso é uma construção, porque o que é que nos dá, digamos assim, o direito de prender uma outra pessoa, né? O que poderia nos dar o direito de prender? Isso é uma construção que nós aceitamos. E, na medida em que isso é bem utilizado, a gente continua aceitando. Mas há sempre aquela tensão, né? Tem sempre aquele perigo, não é? De se utilizar desse instrumento e ofender indevidamente a liberdade de uma pessoa, ou seja, contra as regras do jogo. E nós vemos isso acontecer por aí, né? A gente pode ter essa situação decorrente de um erro, não é? A gente tem alguns erros judiciários, né? Aqui a gente tem o famoso caso dos irmãos Naves, né? Assim, meu Deus, mas foi indevido, prendeu pessoas por um crime que eles não cometeram. E a gente, então, diz assim, bem, nesse caso, a gente precisa corrigir o erro, a gente indeniza, a gente anula a decisão, e etc, etc. Mas quando o jogo, né, fora das regras acontece, sem que seja nessas situações de erro, seja numa manipulação, não é? Deliberada para atingir objetivos, né? Por meios ilícitos, nós temos uma tensão que se eleva, não é? E muitas vezes a Constituição não traz a resposta, né? Porque o direito tem assim um fundo um pouco romântico, né? Na medida em que ele se organiza para atingir o bem social, para, digamos, superar as desigualdades e tal. Então, com esses propósitos, nós aceitamos o direito como uma construção voltada para o bem e que é perfeita. Só que, como ela decorre, essa construção decorre, não é? Da tensão entre os interesses
dos diversos grupos nas sociedades. Nem sempre a lei obedece essa finalidade, né, de construir o bem de todos, às vezes o bem de alguns. E a utilização da lei, muitas vezes, também não é, digamos assim, orientada por uma finalidade de prática do combinado, né? Eu já não estou dizendo que o combinado seja bom ou mal, é o combinado. Nós combinamos isso no processo democrático. Então, nós temos que estar convivendo com essa tensão o tempo inteiro. Aí, Matheus, você me pergunta assim, é possível o equilíbrio? Acho que sim. Agora, o desafio não é encontrar um ponto de equilíbrio, é manter o equilíbrio, porque é um processo que não acaba, que está sendo sempre desafiado. E a gente está sendo sempre, digamos assim, defrontado com situações novas, complexas, não é? E aí, manter o equilíbrio, eu acho que é o desafio mais difícil, mais importante, né? E até em determinado caso concreto, aqui a gente tem toda a prova, a gente está certinho, está dentro da regra do jogo, nós vamos condenar o João, que praticou um crime contra a Maria, e a regra do jogo fala de aplicar a pena tal e tal, e está tudo certinho, e deu tudo certo. A gente pode até pensar que, na maioria das vezes, acontece assim. Eu tenho essa perspectiva otimista. Eu acho que, na maioria das vezes, acontece da maneira adequada, mas a gente não pode ser ingênuo de acreditar que também não existam problemas, né? Seja na construção da lei, seja na aplicação da lei construída, né? Na lei posta. É isso, assim, não tem nenhuma resposta simples, né? Não é nada fácil, né? O ideal seria dizer assim, não, é assim, 2 são 4 e tal, só que não é bem assim, né? Exatamente. Na verdade, tudo é um debate, né? Não existem respostas certas. Até porque a sociedade está em constante mudança. Então, o que, por exemplo, pode ser proibido, que seria proibido 100 anos atrás, pode não fazer mais sentido atualmente. Então, é sempre uma questão de adequação. Exato. As necessidades podem mudar, não é? A percepção de perigo pode mudar, não é? Assim, o que é mais grave? Naquela época se pensava que mais grave era isso, hoje se pensa que é uma outra coisa, daqui a alguns anos a gente pode mudar de ideia de novo, né? Então, é um desafio para nós, né, que trabalhamos com direito, compreender que a gente está num processo histórico e que o direito vai, digamos assim, intermediando os conflitos que vão surgindo, né? E vão surgindo. E o direito, lamentavelmente, o penal, qualquer um, né? Qualquer ramo, né? O direito pode instrumentalizar, não é, intervenções que são orientadas por uma finalidade que não é orientada para o bem, né, para o bem social, etc., né? Tem uma frase muito famosa aí, agora até me veio à cabeça, mas esqueci a quem é atribuída, né? Que diz assim, aos amigos tudo, né? Aos indiferentes nada, e aos inimigos a lei, né? Então, a gente tem esse problema da utilização, né? E eu não posso ser ingênuo que é só a utilização que permite problemas. A própria construção do direito que deixa brechas, que se preocupa com uma coisa e não com outra, não é? Pode permitir o mau uso. O direito é um instrumento, mas o que me parece ser o mais importante é que são pessoas que trabalham com esse instrumento, né? Quem constrói uma sociedade livre, justa e solidária não é a Constituição, são as pessoas. E aí está o negócio, né? Como eu estava falando ontem, ou antes da gente começar, né? Ontem eu assisti esse show do Milton, né? E tinha tanta gente, foi um momento tão mágico, né?
e parece que, assim, por alguns minutos, algum momento, né, a gente diz assim, o povo brasileiro pode se conciliar, reconciliar, né? Estamos todos aqui, né, no mesmo esforço, nós queremos o bem, né? E esse é o ideal, o ideal é esse, né? Mas aí você imagina, sai desse momento mágico, um briga com o outro, um bate no outro, que não aceita a opinião, né? Então, isso é muito triste, né? Quem constrói a sociedade são as pessoas, né? A lei ajuda, é um instrumento, né? Pois é. Agora, a Ana Vou quer te fazer uma né, pergunta. professor? E eu lembrei que o senhor escreveu sobre a responsabilização das pessoas jurídicas penalmente, e eu queria saber, né, considerando que no princípio do Estado Democrático de Direito, todos os participantes, né, da sociedade são submetidos ao direito positivo, e considerando também a nossa opção política da Constituição, que é de responsabilizar as pessoas jurídicas penalmente, administrativamente, seria possível que a gente responsabilizasse penalmente as instituições, né, do Estado, enquanto pessoas jurídicas, por atentarem contra a democracia, penalmente, no caso? Principalmente nesse caso da deturpação das informações, né, que está muito frequente agora no nosso cenário. Então, nesse sentido, eu queria saber se seria possível. Eu vou pedir licença para vocês para eu abrir um artigo aqui, um arquivo, um documento, para que eu possa, então, te responder melhor isso aqui. Por coincidência, eu tenho um passo para eu abrir aqui. Olha, a Constituição, ela sinalizou que nos crimes econômicos, está no artigo 175, e nos crimes ambientais é possível a responsabilização penal de pessoas jurídicas, tá? É possível. Isso não limita a instituição de crimes que pessoas jurídicas possam responder em outros ramos, em outros subsistemas, né? O artigo 170, não, acho que é 173 do Código Penal, da Constituição, fala em crimes econômicos. Não tem regulamentação para isso. Ainda não tem. Quando a gente pensa em crimes ambientais, tem a lei de crimes ambientais em que há essa previsão. O projeto de lei 236 de 2012, que tramita até hoje no Senado, ele introduz na parte geral do Código Penal uma previsão de responsabilização de pessoas jurídicas por crimes contra a ordem econômica e financeira, contra a administração pública e contra o meio ambiente. A construção não é boa, eu tenho escrito criticamente sobre essa construção, não nessa parte da ampliação, que eu acho que essa é uma questão bastante pertinente, de dizer assim, a responsabilidade da pessoa jurídica pode ser em qualquer crime ou só em alguns. Se é só em alguns, quais seriam? Não é? Então, acho que é legítimo dizer assim, são só nesses, é um grupo, né? Um grupo grande. Crimes contra a ordem econômica e financeira, a gente vai ter lá lavagem de dinheiro, domínio do mercado e etc. Né? Contra a administração pública, aí nós vamos ter corrupção, crimes de corrupção, né? E crimes contra o meio ambiente que a gente tem. Então, nessa previsão, a gente tem uma ampliação do que nós temos hoje. Esse artigo proposto diz assim, pessoas jurídicas de direito privado. Então, isso exclui a União,
os estados, os municípios, não é? Que são entes federativos e pessoas de direito público, pessoas típicas, né? de direito público. Bem, só que essa questão posta desse jeito permitiria responsabilizar partidos políticos que são pessoas jurídicas de direito privado por crimes de corrupção. Essa é uma discussão que teve na Espanha, e aquilo que o povo percebeu, ficou assustado, aí modifica para lá, modifica para cá e tal. Porque o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, mas é essencial ao desenvolvimento da democracia. E aí a gente fica numa situação limite, não é? A gente diz assim, meu Deus, o que eu faço com o partido político quando ele comete ou participa de corrupção? Tá? Bem, mas o que eu abri aqui rapidamente, dei um Ctrl para procurar aqui, e achei muito rapidamente, o artigo 336, e gravado, vocês depois podem consultar, da Lei 4.737, de 15 de junho de 65, que é o nosso Código Eleitoral. Olha, em 1965, diz que o juiz imporá ao diretório local do partido político que, por qualquer de seus membros, tenha concorrido para a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, ou nos casos em que, por meio de tais crimes, tenha se beneficiado conscientemente. Até interessante que beneficiar conscientemente está querendo dizer que o diretório tem consciência. A pena de suspensão das atividades eleitoral pelo prazo de 6 a 12 meses, né? Agravada no caso de reincidência. Então, percebam que nós já temos uma previsão que é muito antiga, que fala de interferir, mas não no partido nacionalmente, mas nas suas frações, claro, quando diz local, pode ser 2 ou 3, né? Pode ser uma parte, mas ali também está sinalizando que a gente não pode suspender, a princípio, o partido político inteiro por 6 meses. Eu não posso dizer assim, você não pode fazer atividade política por 6 meses, o partido inteiro, nacionalmente, mas sim daqueles em que nós tivermos a comprovação de que membros, etc., participaram daqueles. São muitos crimes até, muitos crimes. Então, percebam, nós temos uma lei eleitoral que, lamentavelmente, tem pouco conhecimento, né? Nas próprias faculdades de Direito, nós tínhamos que ter não uma matéria eletiva de Direito Eleitoral, mas uma matéria obrigatória de Direito Eleitoral, né? Porque todos os demais direitos, né, têm como base a representação, não é? São os representantes do povo que instituem direitos, que modificam, que extinguem direitos, né? E a gente acaba tendo pouca noção disso, né? Eu confesso para vocês que, trabalhando, né, eu fui promotor eleitoral em, sei lá, 3 eleições tensas, essas eleições municipais, né, no interior, são muito aguerridas, né? Sim, existe lá, digamos assim, muito enfrentamento, né, nessas cidades pequenas e tal. Bem, depois eu vim para Belo Horizonte, nunca mais eu peguei naquele... Nunca mais eu abri um livro de direito eleitoral, então a gente acaba se distanciando. O cidadão comum é distante, né? Eu dei um relato assim, eu trabalhei, depois que eu saí daquela função, nunca mais eu peguei. Eu peguei isso porque, como você lembrou, né, Ana, eu realmente tenho estudado e tenho escrito, agora eu estou preparando uma nova edição desse livro do Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica,
Esses dias eu estou trabalhando nesse texto, né? Então, lá eu faço esse registro de que os diretórios já podem ser punidos penalmente, né? Claro que com uma pena que seja compatível. Agora, percebam que é muito fácil trabalhar direito penal com homicídio. Tudo é muito claro, assim, percebe? Assim, uma pessoa não tem direito de tirar a vida da outra. É claro que, excepcionalmente, né, legítima defesa, a gente até aceita, não é que a gente estimule, a gente convive com aquilo, né? Mas as situações estão muito claras. Agora, quando a gente pensa que um partido político recebe dinheiro do estrangeiro, está muito claro no Código Eleitoral que até é causa de extinção do partido político, mas não penalmente, né? Porque aí a gente está falando de manter a soberania. Perceba a complexidade dessas questões? Então, assim, um país estrangeiro não pode financiar um partido político brasileiro. E a gente, ao longo da história, tem muitos casos de denúncias sobre isso, não só recentes, mas antigas denúncias sobre isso, né? Intervenção de países estrangeiros. Né? Então, a gente acaba perdendo a soberania ou fragilizando essa soberania. E é muito importante que a gente tenha sempre em mente, né, que existe uma tensão interna entre os diversos grupos formadores, né, da sociedade brasileira. Mas existe uma tensão internacional também, de um jogo geopolítico que está sempre em movimento, né? Sempre em movimento, não tem nada estático, né? Então, qual é o cenário do mundo hoje? Quais são os interesses, né? É muito importante a gente perceber que daquela ideia, e eu gosto de usar essa expressão, porque minha mulher usa muito, né, dizendo que ela é uma romântica, e está, de certa forma, sofrendo com muita coisa. Assim, é uma ideia, digamos assim, romântica, não é? De que os estados se formam para proteger as suas populações, não é? E enfrentar, com mobilização de recursos materiais e humanos, né, essa tensão internacional com outros estados. Eu digo que isso é romântico porque já de muito, né, a gente vê essa coisa acontecer na Roma antiga, né, em que os exércitos nacionais, né, que são um instrumento de força nessa tensão, né, serem compostos por mercenários. Então, assim, o exército permanente é uma construção recente. E essa construção também já deixou de ter tanta importância, porque os mercenários sempre existiram e sempre vão existir. Então, hoje, numa guerra da Ucrânia, você tem mais combatentes que são contratados de empresas privadas, viu, Ana? Responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Combatentes privados que têm melhor armamento, que têm melhor treinamento, não é? E os caras estão sempre empregados. O que eu quero dizer com isso? O Exército Brasileiro, romântico, né? Brasileiro, está fazendo seus exercícios, é fato, tá fazendo. Mas quando se compara um combatente profissional, privado, que tem acesso a tudo de melhor, melhor que eu quero dizer, nessa área, né? Não dizendo dizer que isso é bom, não. Se tudo de melhor nessa área, você tem, assim, talvez um desnível muito grande, né? E se eu dei um passo para dizer assim, a Rússia tem militares no seu exército permanente e combatentes privados. E a Ucrânia tem seus militares permanentes e também combatentes privados. Eu ainda estou na lógica dos estados. Só que tem hoje um cenário que nós precisamos compreender de que as corporações têm tanto dinheiro, tanta influência, tanto poder,
que elas quedam os estados. Elas constituem entes internacionais com mais força do que os estados. Então, a ideia de soberania é uma ideia romântica. Ela existe, ela está ali, ela está no jogo, mas ela não tem essa força que a gente gostaria, né? Meio romântico da nossa parte também, né? De pensar que tem. Então, se é o Brasil, a sua relação internacional faz o que quer. Não é bem assim. Não pode ser assim. Que existe uma mútua relação de dependência, não é? E o Brasil, nesse jogo, ele tem muitos elementos importantes para um diálogo, né? Para uma relação respeitosa, né? Ele tem a maior floresta do mundo, tem a maior reserva hídrica do mundo e produz a quantidade de comida que não se pode desconsiderar, não é? O Brasil alimenta uma parcela significativa da população mundial. Então, nós estamos com esses trunfos. Mas, ao lado desses trunfos, nós temos outras fragilidades. Então, quando a gente pensa em democracia, que acaba sendo assim uma palavra que nos remete a uma ideia um tanto quanto romântica, e a gente diz assim, eu tenho uma democracia interna, e a gente, então, valoriza, etc., 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 mas ela aceita fazer negócio com um país estrangeiro cujo regime político é ditatorial, que subjuga a sua população, que mata, some, faz e acontece, mas nós vendemos para os caras e a gente não pode perder esse dinheiro que entra. Então, é interessante que a gente diz, nós somos os caras bons e eles não. Pô, não estou entendendo como é que você faz negócio com um cara que não é bom. Ou seja, isso meio que nos contamina, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa relação do bom ou mal é um pouco do nosso ideário romântico. Porque, por mais que tenhamos uma sociedade democrática no Brasil, nós precisamos nos relacionar com os demais países. Não é? E nessa relação, nós acabamos aceitando uma série de coisas. A gente diz assim, tudo bem, é só lá. Poxa, mas o gênero humano, então, em tal lugar está diminuído, aqui está preservado, em tal lugar... É uma coisa que nos desafia, não é? Moralmente. A gente precisa aceitar esse tipo de coisa, porque também não tem escapatória. Como um ambiente de diálogo num parlamento. E aí você diz assim, mas o cara lá é bandido, não sei o quê. Ué, mas ele é um cara que é um interlocutor de determinado grupo. Como é que o cara do partido que eu gosto não vai sentar na mesa com o cara do partido que eu não gosto? Como que vai ser isso? Tem que sentar. Então, em cada questão, diz assim, vamos resolver aqui, mas, peraí, isso aqui não pode, isso aqui vamos encontrar um caminho, né? A gente tem que resolver esse negócio, né? Então, a democracia é muito desafiadora, porque nos impõe, não tem outro jeito. Conversar com pessoas que têm visões de mundo diferentes, que têm propostas muito diferentes, e é um pressuposto da democracia que essa tensão existe e nunca acabe. E o dia que ela acabar, deixou de ser democracia. O dia que tiver um pensamento único, tiver uma pessoa que imponha, todo mundo tem que fazer, aí a democracia vai usar. Então, o problema que a gente precisa conviver é com uma tensão constante. Essa tensão não vai acabar nunca. E ainda bem que não acaba, porque se acabar, acabou a democracia. Certo? Se acabar, então nós estamos perdidos. Porque se o cara que impõe as coisas que eu quero, eu estou feliz.
Mas se ele impõe coisas que eu não quero, como é que eu vou fazer para me livrar disso, né? Complicado, complicado. Então, os desafios são enormes, mas é preferível, né, conviver nesse ambiente de tensão do que viver num ambiente de completa harmonia. E essa é uma outra questão que nós somos desafiados a compreender. Economicamente, os países que não são democráticos, se forem geridos por pessoas competentes, têm um resultado mais eficiente do que países ditos democráticos. Porque se existe essa tensão permanente, muitas vezes um grupo quer fazer uma coisa que é boa para a população, mas o outro grupo trava. Não deixa, bota contra, cria embaraço, cria aquele problema e tal e tal. E aí a coisa não acontece. Isso também ocorre quando se quer fazer uma coisa ruim. Aí o grupo diverso vai lá e trava também, né? Então, a gente tem um desenvolvimento da sociedade que é sempre muito travado. Num país autoritário, ou cujo governo é autoritário e bem gerido, ele tem mais condição de ser eficiente na medida em que se tenha menos contestação, a sociedade tem menos conflitos, né? Acaba se sujeitando, caminhando num sentido. Então, em alguma medida, a gente tem também esse debate, assim. A democracia acaba prejudicando o desenvolvimento, menos democracia acaba levando a maior eficiência. Agora, a maior eficiência, seja nos projetos de direita, seja nos projetos de esquerda. É fato. Agora, o que a gente está enfrentando, né? Eu acho que eu só estou trazendo dificuldades para vocês, né? Vocês queriam... É uma coisa muito complexa mesmo. É muita discussão que tem que ser feita ainda, né? A democracia é uma coisa, assim, falada por antigos, né? Na Grécia Antiga, mas a repercussão que ainda tem hoje não é perfeita, né? Mas mesmo assim, nas falhas dela, é o melhor que a gente pode ter hoje em dia. Também acho. Assim, de tudo que é ruim, esse é o menos ruim. Eu também acho que é o menos ruim, isso não tem dúvida, não. Mas assim, desafiadora, né? Causa frustração, às vezes, né? E nós precisamos aprender a conviver com isso, não é? E tentar evitar que haja essa divisão das pessoas de boa vontade, né? Então, você vê, nesse contexto de eleição, família brigando, sabe? E quando eu digo família, eu não estou dizendo assim, sabe, o tio brigando com a tia, eu não tenho nada com isso. Não, é o pai brigando com o filho, sabe? E desmoronando aquela estrutura. E vamos combinar, eu não estou defendendo aqui uma família heterossexual e monogâmica. Eu estou defendendo a família em qualquer de suas formas. A família, em qualquer de suas formas, é um núcleo essencial de qualquer sociedade. É um núcleo de solidariedade. É dizer assim, olha, eu tenho um compromisso com a minha filha, sim, incondicional. Incondicional. A gente perde isso, o negócio não pode ter um bom futuro. Percebe? Se não há respeito entre um pai e uma filha, e a gente vê isso, não só na política, né? O pai sai de casa, não ajuda, o filho passa fome, não paga pensão alimentícia, isso é inconcebível. Mas isso naturalizou. Isso naturalizou. Por que a gente precisa ter uma justiça de família? Porque as pessoas não fazem isso espontaneamente, porque o pai não assume compromisso com o filho. Não é? Estava na festa, não tenho nada com isso, nasceu, seu problema é seu. É isso, gente, é um ser humano. Como que eu não tenho esse compromisso? Então, acho que, em alguma medida, a gente precisa discutir essas questões
que elas caminham no fio da navalha da moralidade. Mas quando a gente trabalha argumentos de racionalidade, que organizam, evidentemente, sentimentos, né? Organizam compromissos, digamos assim, que permitem uma apresentação, uma explicação moral, a gente pode encontrar a melhor forma. Então, a melhor forma não é porque é moral ou religiosamente recomendada, é porque é racionalmente recomendado. Então, nós temos um grupo, né, de pessoas que se reúne num espaço territorial, são os brasileiros. Só que é muita gente. Brasileiro é muita gente. Então, como é que a gente fortalece essa estrutura? Olha, a gente tem núcleos menores, e esses núcleos menores têm que ser fortes. Se esses núcleos menores forem fortes, o todo vai acabar sendo forte, né? Por mais que existam divergências. Divergência é sempre saudável, só não pode ser motivo de morte, motivo de guerras, né? Mas é democracia. E veja, a democracia que a gente faz referência, né, dos gregos, etc., era uma democracia que não era de povo, não era todo mundo. Então é muito mais fácil. Quando você pensa assim, o Senado é meia dúzia dos caras ricos da cidade aqui que vão, vão decidir, aquilo é facinho de resolver. Quer dizer, facinho na comparação com hoje, né? Porque não devia ser fácil também. Mas nós ampliamos isso de tal maneira que realmente nos desafia uma gestão, né? Desafia uma gestão. Como é que nós vamos tratar com habilidade desse universo de pessoas que têm direitos, né? Direito de pensar diferente, direito de querer uma coisa diferente. Então, é complicado, sem partir do pressuposto de que não tem uma coisa certa ou errada, né? Existe um ponto de vista. Você tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, não é? E como é que a gente lida com isso é que é o importante. A gente tem que lidar da melhor maneira possível, né? Respeitando todo mundo e respeitando todo mundo. Não pode haver agressão, sabe? Não pode haver força fora do que está lá, combinado. Mas a Constituição não dá resposta para tudo, isso é um problema, né? Existe um autor alemão, que agora eu esqueci o nome, que é um autor que é mal visto, sim, e ele, de certa forma, influenciou o nacionalsocialismo, né? Então, houve um período que eu li e depois eu larguei de mão, mas ele sustenta que é possível violar a Constituição para defendê-la. Olha que coisa perigosa. Mas o que é isso? É um exercício retórico. É um exercício retórico, igual a esse exercício que diz assim, Deus pode tudo? Pode, mas ele pode criar uma pedra tão grande que ele não consiga mover. Então, a situação limite, quer dizer, ou ele não pode criar pedra, ou ele não pode mover, não é? Então, aquele negócio assim, mas a Constituição, eu defendo ela, defendo ela, defendo ela. Ora, defendo ela até mesmo quando ela não me dê essa atribuição, com mecanismos que ela não me dá, mas eu estou defendendo ela. E aí percebo que isso é só um argumento retórico, né? Ora, se não tem a previsão, eu tinha que construir a previsão, mas não eu, Fernando. Vou construir a solução que eu quero. Isso não pode ser democrático. Então, a gente está num momento assim, difícil, eu estou com um certo medo, né? Há quem diga que não há motivos para ter medo, mas quando você olha assim, o histórico do Brasil, né, que é muito jovem. O Brasil foi descoberto em 1500, e aí nós tínhamos uma outra sociedade, né? Sociedade indígena, com sua cultura, suas regras, etc. Mas em 1500 ele passa a ser, então, um lugar de exploração. Aqui a gente não tinha nada, não tinha escola, não tinha estrada, não tinha coisa nenhuma. As coisas começam a acontecer quando a família real vem para o Brasil. Quando a família real vem para o Brasil, vem morar no palácio do mercador de escravo. Olha só, gente.
O rei de Portugal vem morar no palácio do cara que comercializava escravos. Está tudo certo. Como que está tudo certo? Como que está tudo certo? Então, a gente leva um processo de ganhos e perdas, né, de avanços e recuos, né? Até que, em 1888, a gente tem lá um marco que entra para a história, né, como uma referência. Já vimos tendo situações de fato, né, da Lei Áurea que liberta os escravos. O fato também de libertar por uma lei não quer dizer que aconteceu no outro dia, quer dizer, tem ainda uma situação de fato, de tensão, que perdura, não sei o quê. Então, se você pensa que o primeiro passo da sociedade brasileira, no sentido da dignidade da pessoa humana, acontece em 1888, gente, a sociedade brasileira ainda está na infância, não está nem na adolescência ainda. Nós estamos na infância, né? Então, as coisas vão acontecendo, vai para um lado, vai para o outro, para um lado, para o outro. E isso acontece também em outros países do mundo, que não tem uma trajetória retilínea, mesmo os países democráticos, né? Não tem trajetórias retilíneas. E aí a gente tem, digamos assim, um contexto que a gente tem que ter cuidado, não tem dúvida, não. Tem que ter cuidado. Ter muito cuidado. E muito cuidado também com o discurso que usa a noção romântica de democracia. E democracia hoje está virando uma palavra que tem esse efeito, como há pouco tempo atrás tinha a expressão segurança nacional. Então, há pouco tempo atrás, quando você dizia assim, isso ofende a segurança nacional, não acabou a conversa. Quem é que vai querer ofender a segurança nacional? Acabou a conversa. Então, quem usou essa expressão há um tempo atrás, acabou conseguindo orientar a história do país num sentido. Agora, as pessoas estão dizendo assim, isso é antidemocrático. Acabou a conversa também. Acabou a conversa. E é contraditório. E se é antidemocrático, você tem que ouvir a opinião do cara que você não gosta. É essa que importa, porque ouvir todo mundo a mesma opinião, isso, primeiro, não é democracia. Não é? Então, nesse contexto de dificuldade, de tensão, a gente tem que encontrar uma resposta democrática para poder continuar vivendo e vivendo em harmonia. Não é? O caminho do entendimento, o caminho, enfim, de observância das regras do jogo, isso é que está em risco, né? Digamos assim. Tempo complicado. Deus queira que dê tudo certo. Deus queira que dê tudo certo. Debate muito interessante, né? A gente falou sobre a questão da democracia, tanto da legitimidade do direito penal, sobre a questão da restrição de liberdade, e no final esse tópico da questão da tensão, né? Querendo ou não, a democracia é um povo ali que vai ser heterogêneo. A gente vai ter pluralidade política de ideias, né? Então, o debate, o discurso, a argumentação é essencial para a construção da democracia e da política, né? Tópico muito bem colocado pelo professor, que eu agradeço a participação e passo a palavra para o Guilherme. Bom, professor, nós não queremos mais tomar do seu tempo. A gente fica muito grato que o senhor tenha concordado em participar desse debate para a gente, que foi muito produtivo, que a gente pôde ligar um pouco o que a gente viu nas matérias de teoria do Estado com um pouco que a gente viu também no direito penal. Tenho certeza que foi uma ótima experiência para nós aqui, alunos, e também espero que tenha sido uma boa experiência para o senhor. Nós ficamos muito gratos pela participação. Eu que espero ter podido ajudar em alguma medida. Se eu fosse um professor de matemática, eu acho que eu poderia dar, eu não entendo nada, mas se eu fosse, entendesse, se eu entendesse, eu acho que eu poderia tranquilizar mais os corações, né? A nossa disciplina, ela nos desafia a conviver com essa tensão e não vai ter outro jeito. Vai ter outro jeito, né?
A gente precisa ter muito cuidado com o direito penal, por isso a insistência pelas regras. Se eu tenho uma teoria, eu tenho que usar aquilo ali, porque a teoria dá sentido às regras, né, que estão lá. Ela nos orienta a aplicar as regras, né? Eu digo, seu eu posso violar isso aqui, porque é uma garantia que a pessoa tem, qualquer pessoa tem, não é? E às vezes a gente vê, não é, muitas pessoas sustentando garantias só para algumas pessoas, só que é garantia para todas as pessoas. Não funciona. É garantia para todas as pessoas, né? Então, isso tem que ficar sempre claro, né? Que o Estado é sempre maior do que qualquer pessoa, não é? Sempre maior do que qualquer pessoa. Então, a força do Estado, ela precisa ser contida. Todas as forças, porque quando a gente pensa assim, o direito penal é, regula a atividade do Exército também. Claro, tem crime militar, ou seja, o comandante tem limite. O soldado não pode obedecer uma ordem legal. Então, percebe? Tem todo um sistema de controle e a gente não pode abrir mão desse sistema de controle por nenhuma justificativa. A justificativa mais perigosa que tem é desse alemãozinho aí, que acabou dando o nacionalsocialismo, que diz assim, mas a gente pode violar as regras para proteger a Constituição. Ah, é? Então tá bom. Qual o perigo, né? Quem que controla isso? É uma fase muito difícil e todos nós, né, temos uma responsabilidade muito grande de contribuir para o entendimento, né, para a paz, para a harmonização, né, para que as pessoas se mantenham unidas, né, no projeto de construir um Brasil melhor. É isso. Isso. Mais uma vez, nós agradecemos pela participação do senhor. Foi muito legal saber um pouco mais sobre a sua opinião a respeito do tema e foi bastante reflexiva o que foi dito aqui. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Bom, então é isso. Muito obrigado, professor. Eu Até que mais. agradeço, gente. Obrigado, viu? Bom feriado aí. Bom feriado, professor. Abraço. Feriado. Tchauzinho. Ligamos. Até a aula de sexta. Vou mandar para você, Arthur, o link, tá? Beleza. E primeiro, aí demora um pouquinho, tá? Aí eu mando para você o link. Tá bom? Tá bom. Falou, gente. Ô, Até mais. obrigado. Professor, obrigado. Tchau, tchau.